Fragmentos de discursos de um cotidiano racializado. Um trabalho de Vanise Medeiros e André Cavalcante. Eu saio sem documento para não ser assaltada. Até para ir à padaria, eu vou com documentos. 2 enunciados entreouvidos. O primeiro, proferido por uma jovem branca. O segundo, por um jovem negro. Ando tensa em ter que entrar em ônibus, pegar o vírus e morrer. Meu medo, a cada vez que entro no ônibus, é dele não sair viva. 2 enunciados em tempo de pandemia. O primeiro de uma jovem cis, o segundo de uma travesti. Sentia que não fazia parte desse ambiente. Enunciado escutado de um jovem negro em relação à universidade em que estudava. Tais enunciados nos dão a saber de embates na nossa sociedade que se inscrevem na língua, no olhar, no gesto, no corpo. Esse trabalho parte do incômodo diante de enunciados que denunciam modos apartados de poder viver em sociedade. Tem como proposta refletir sobre branquitude em sua cegueira sobre como seus privilégios foram e permanecem legitimados. Considerando estudos que interseccionalizam classe, gênero e racialização, tomamos para nossa reflexão a Carta de Grada Quilomba aos leitores de Memória da Plantação. Tal livro traz recortes de episódios de racismo que atingiram mulheres negras na relação com o corpo e com a cidade na Alemanha. Como foi escrito em inglês, a autora portuguesa insere na edição brasileira uma carta explicando a trajetória do livro e apontando a necessidade de intervenções na língua. Ao fim da carta, também há um glossário. As intervenções propostas por Quilomba podem ser divididas em alguns eixos. Um deles incide sobre a escrita. Palavras são marcadas com X ou com a barra inclinada, indicando A ou O. Aqui, a marcação recai sobre a morfologia e se estende à sintaxe, afetando a estrutura da língua. Aponta para impossível dizer, na medida que outros com X não é pronunciável. Outro eixo assinala para a substituição de palavras, ou seja, indica-se o que se deve ou não dizer. Por exemplo, escravizados em lugar de escravo. Aqui é o léxico que está em cena, no que concerne a substituição, quanto na ofensa, que deve ser silenciada com a redução à letra, M em lugar de mulata. Um outro eixo se volta para a terminologia e conceituação. Negritude e branquitude são, por exemplo, 2 termos que se apresentam para a reflexão. A autora assinala ainda a necessidade de se criar novas terminologias. Estes eixos de intervenção na língua se verificam em outros lugares que discutem racialização, gênero e classe, põem em jogo, entre outros aspectos, a questão da linguagem inclusiva em confronto com posições discursivas que descartam a possibilidade de intervenção social sobre a língua. Um confronto entre posições de saber sobre sujeitos e sociedade historicamente legitimadas e outras posições silenciadas. Uma memória que sustenta posições dominantes, o que escapa à inscrição da memória, a violência e o poder na língua. No livro, temos ainda uma disputa pelos sentidos que passa, por exemplo, pelo uso do itálico e pela desconfiança nas aspas. Estamos em um momento de intensa produção acerca da racialização, classe e gênero. Pensar a branquitude passa necessariamente pelas torções e fricções na língua, assim como nos saberes. A partir de Gadé e Péchet, diremos que estamos diante de uma divisão sobre a unidade imaginária da língua, na qual a trama histórica de posições teórico-políticas ideológicas pode afetar os termos da lei, da ordem e da regra e do código, Gadé e Péchet, das identificações e das subjetividades. O livro e a escrita de Quilomba são sintomas dessa luta na língua. Não havia nada mais urgente para mim do que sair para poder aprender uma nova linguagem, um novo vocabulário, no qual eu pudesse finalmente encontrar-me. É um enunciado que se repete na carta de apresentação e que ressoa ao longo do livro, um enunciado que aponta para as formas diferentes de vida na linguagem. Obrigado. Obrigada.